Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de comunicação, oratória, como falar bem em público, se expressar bem diante das pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando aí, pessoal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Vão trazendo as dúvidas de vocês. Se você tem alguma dificuldade na comunicação, professor, eu não consigo falar bem em público, eu tenho medo do julgamento, medo do que vão pensar. Traz a sua dúvida aí. Qual a sua maior dificuldade? Eu até hoje não consegui mexer nesse negocinho aqui. Opa, hoje eu consegui. Pronto, bem aqui. Qual a sua maior dificuldade? Traz aí para mim. Deixa eu ver se eu até trago isso mais para cá. Pronto, aqui é o máximo que pode. Qual a sua maior dificuldade? Entre em contato aqui comigo, faz a sua pergunta. Deixa eu organizar novamente. E bem aqui. Pronto, agora sim ficou melhor. A gente vai ajustando ao vivo, viu, pessoal? Quem sabe faz ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação. Há muitos anos eu ajudo diversos profissionais a se comunicarem bem, falar bem em público, com confiança, seja aqui no digital ou no presencial. Tem muita gente que tem muito medo. Medo do que vão dizer, medo do julgamento, medo do que vão pensar. Traz a sua dúvida aí para mim. E aqui também eu vou trazendo diversos conteúdos e conselhos para você melhorar sua comunicação. Galera, um dos pontos essenciais para você se comunicar bem. Vamos pegar um gancho de como eu terminei a live de ontem. Ontem eu estava falando muito sobre a questão do querer. Lembra que eu falei isso para vocês? O querer. Professor, eu quero. Eu quero falar bem em público, eu quero me expressar bem aqui diante das câmeras, falar em público com confiança, só que não basta querer, você precisa provar para o universo. Você precisa provar com pequenas atitudes de que você realmente quer isso que você fala. Deixa eu só ajustar aqui. De que você de verdade quer isso que você fala. Como assim, professor? Imagina que eu falo para você assim: eu quero destravar a minha comunicação aqui no digital. Eu quero falar bem aqui na internet. Mas aí eu fujo. Eu não gravo vídeos. Eu não faço lives. Eu não faço nada. Não faço nem um postzinho na internet para poder começar a destravar a minha comunicação. E aí? Como é que você diz que quer e ao mesmo tempo você não prova para o universo que quer? Todo santo dia, milhões de pessoas, bilhões de pessoas acordam com desejos, acordam com sonhos, com vontades, mas essas pessoas não provam que querem por meio de ações. Galera, o fato de eu estar aqui é porque eu quero ser cada vez mais conhecido pelas pessoas como professor de oratória e comunicação. Então eu preciso estar aqui. Para você destravar a sua comunicação e falar bem em público, não é necessário só o querer. O querer é uma parte importante. Eu quero. Professor, eu quero. Mas só o querer não adianta. É necessário você dar um passo. É necessário você provar para você, provar para o universo de que quer. Aqui tem até uma aranha aqui, sei lá. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vão trazendo as perguntas de vocês. O que você quer destravar na sua comunicação para falar bem em público. Eu vou trazendo diversos conteúdos aqui, técnicas para vocês destravarem, viu? Ontem eu estava falando também sobre algumas lições importantes para sua comunicação. E um ponto que eu disse aqui, galera, anotem isso daí. Timidez empobrece. Anota isso, timidez empobrece. Se você é uma pessoa que está sendo dominada pela timidez, dominado pelo medo do julgamento, saiba que timidez empobrece. E te empobrece de todas as formas, financeiramente, socialmente. Aqui o Start falou, não sou tímido, só que você... Cadê aqui? Fala muito rápido. Me responde aqui, como é que eu posso te chamar? Start? É Start mesmo? Me responde aí. Como é que eu posso te chamar? Porque você não tem timidez, só que você fala muito rápido. Isso daqui acontece com muitas pessoas. Reinaldo, me responde aí, você é muito ansioso? Você tem muita ansiedade? Vai me respondendo aqui, que aí eu vou direcionando você. Se você é muito sim, pronto. Primeiro ponto que eu já queria saber, não apenas a ansiedade, mas outros pontos também afetam a sua dicção, a velocidade da sua voz, você falar muito rápido. E um desses problemas é a ansiedade. Então, antes de você falar em público, você precisa diminuir a ansiedade.
E um dos pontos para você diminuir a ansiedade é controlar mais a sua respiração. Você precisa controlar o processo de respiração, de inspira e expira. Porque quando você é muito ansioso, a ansiedade afeta logo a respiração. Então, às vezes, você vai falar ofegante. Essa ansiedade vai transmitir para as pessoas que você está nervoso e ansioso, mesmo que você me diga aqui que você não tem medo, só que a ansiedade no falar, ela pode transmitir uma imagem que você não quer. E pode ser, sim, uma imagem de insegurança. Você até falou que toma remédio para ansiedade. Pronto. Então, a sua maior causa de fala rápida é isso. E vou te explicar o porquê. Por mais que você não tenha medo, quando você vai falar em público, você quer terminar logo a sua apresentação. Mesmo que você nem perceba. Você quer terminar logo a sua apresentação, você quer terminar logo a sua fala, então você fala muito rápido. Você desenvolve logo a fala. Vai muito rápido. Professor, eu já quero terminar logo essa exposição aqui. A ansiedade faz com que você queira apresentar muito rápido. Outra questão, a ansiedade faz com que você queira acelerar o processo de fala. Então você fica falando assim muito rápido sem perceber porque você quer acabar logo. E isso vai prejudicar a compreensão, dicção, articulação da sua fala. Como eu já te falei, transmitir nervosismo, porque a ansiedade ela passa essa imagem de insegurança. O que você deve fazer? Anota primeiro aí, Reinaldo. Primeiro ponto, exercício de respiração profunda. Você precisa fazer exercícios de respiração profunda, praticar um pouco mais a meditação, mesmo a meditação de você estar mais presente no momento presente. O ansioso, ele está sempre lá na frente. Você mal começou a sua apresentação e você já está pensando no fim. Me diz se não é isso também. Você mal começou a apresentação e você já quer chegar lá no fim. Às vezes tem 40 minutos para fazer oratória, acaba falando em 20, tá vendo só? Você fala muito rápido, encurta a mensagem, você sempre está pensando lá na frente, o ansioso está sempre pensando lá na frente, ele mal começou e já está pensando em terminar. Exercício de respiração profunda, pratique mais procura saber mais sobre isso daí, que é o mindfulness, ou mindfulness, depende do que o pessoal fala. Mas é essa meditação por meio do processo de controle da respiração. Isso vai te ajudar muito. Hoje, o principal foco para você é respirações profundas antes de qualquer apresentação. Um outro ponto que você deve fazer também é você, como escreve, deixa eu ver aqui. Não sei como é que eu escrevo aqui. É o nome em inglês, mindfulness. Tenta escrever assim, M-I-N-D, que é mind, F-U, eu acredito que tem 2 L's ou um L, fullness. Aí um E, 2 L's, full, N-E-S-S, é uma coisa assim, mindfulness. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Eu não sei escrever aqui eu vou ter que ver isso ainda. Mas são exercícios de respiração profunda. Deixa eu ver se eu escrevo aqui para você. Alguém sabe escrever aí, pessoal? Mindfulness. Acredito que vai ser assim, ó. Ah, mas aqui tá ao contrário também, aí é ruim. Aqui não dá, não. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo presente. Mas você precisa, grava pelo menos isso daqui. Exercício de respiração profunda e meditação. Não precisa pegar esse nome em inglês, não. É só você lembrar. Exercício de respiração profunda e meditação. Você precisa aprender essas técnicas para voltar ao momento presente, que é a técnica do mindfulness. Mindfulness é você voltar ao momento presente. O ansioso está sempre lá na frente. Por isso que você acaba falando muito rápido, porque a nossa boca ela não acompanha o processo do pensamento. O pensamento é muito mais rápido. Você pensa muito mais rápido, mas você não fala tão rápido quanto pensa. E a boca tenta acompanhar essa velocidade desesperada. Entende? Por isso que você fica falando muito menos tempo do que deveria falar. Provavelmente você também fala de maneira atrapalhada, sem clareza, a sua dicção acaba sendo atrapalhada. Um outro ponto que você deve fazer também é diminuir mais a velocidade da fala por meio da abertura da boca. Você precisa abrir levemente um pouco mais a boca para poder projetar o som nas palavras e diminuir essa velocidade do teu pensamento. Tá bom? Pessoal, mais perguntas aí? Quem tiver alguma pergunta, uma dúvida, quer trazer para mim qual a sua maior dificuldade na comunicação,
traz aqui, se você fez alguma pergunta e ainda não te respondi, me traz a pergunta novamente aqui, faz a pergunta de novo. De nada, Reinaldo. Hoje a maior concentração para você é essa. Ah, professor, tem técnicas de oratória e não sei o quê. As técnicas de oratória você deve se concentrar depois. Primeiro é o controle emocional. Você precisa hoje mesmo aprender técnicas de meditação, relaxamento, porque só isso daí já vai ajudar uns 50% na tua comunicação, que hoje é afetada pela sua ansiedade. E galera, quando a gente fala sobre comunicação, falar em público, é inevitável as emoções não te afetarem. É inevitável. As emoções afetam muito a comunicação. Se eu estivesse aqui nervoso, ansioso, com medo, medo do julgamento, medo de crítica, eu não conseguiria fazer essa live aqui com vocês. Porque a emoção, ela tem muito impacto na comunicação de vocês. Tristeza, alegria, raiva, nojo, nervosismo, ansiedade, tudo isso daí vai atrapalhar a maneira como você se expressa. Isso vai ser projetado na sua voz. Se você é uma pessoa que se sente insegura, você enxerga na arte de falar em público, na oportunidade de falar em público, você enxerga um medo, uma ameaça. Se você trata falar em público como uma ameaça, o seu cérebro projeta esse medo e diversas situações ruins acontecem para que você valide essa crença. Ah, falar em público é ruim. Falar em público é péssimo. Falar em público vai me fazer passar vergonha. Todas as vezes que você instala esses pensamentos na sua cabeça, adivinha o que vai acontecer? O cérebro vai dar um jeito de validar aquilo. Opa, se o Wilson aqui me falou que falar em público é ruim, eu vou dar um jeito de confirmar isso, porque o Wilson não pode ser mentiroso. Tá entendendo? Eu já ensinei muito isso daqui a respeito da lei da coerência. Já ouviram falar sobre a lei da coerência? Por exemplo, é incoerente eu acreditar que vou falar mal em público e eu falar bem em público. É incoerente eu falar uma coisa e eu fazer outra. E o cérebro não suporta a incoerência. Ele sempre dá um jeito de fazer com que aquilo se torne coerente. E olha que maluco. Me diz aqui, galera, olha a pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Quem aqui conhece mentirosos compulsivos? Diz aqui para mim, eu. Escreve aqui, eu. Quem aqui já conheceu, já viu, já ouviu falar sobre o mentiroso compulsivo? Escreve aqui, eu. Quero ver aí quantos de vocês conhecem. Aquela pessoa que mente pra caramba e ela mente e acredita na própria mentira. Essa pessoa mente demais na tua cara. Você sabe que ela está mentindo, mas ela nem treme a cara e ela mente. Quem aqui já conheceu um mentiroso compulsivo? Eu já conheci, galera, e é triste, viu? Eu já tive um amigo mentiroso compulsivo e olha, conheci uma pessoa mentirosa compulsiva e é horroroso. A Isabelle falou aqui, eu. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? A Isabelle diz aqui que conhece alguém. Quem mais aqui conhece mentirosos compulsivos? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Isso tem tudo a ver com comunicação. O mentiroso compulsivo, ele age pela lei da coerência. Escuta o que eu vou te falar. Ah, professor, você está dizendo que ele não é mau caráter? É, também é. Mas só quero te dizer o seguinte. Sabe por que os mentirosos compulsivos mentem na sua cara e nem tremem a cara? Sabe por que essa pessoa tem a cara de pau de mentir na sua cara e nem treme o rosto dela? Não é apenas pelo mau caratismo, galera. É a pura lei da coerência funcionando na cabeça da pessoa. Já ouviram aquele ditado que diz assim? Que se você escuta uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade? De tanto você escutar uma mentira, um dia ela se torna uma verdade. Já ouviram falar sobre isso? E isso é verdade. Se você conta uma mentira para você, no início o cérebro entra numa pane de incoerência. Opa, isso daqui é incoerente. Depois você conta a mesma mentira mais uma vez. E aí conta outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Aí o cérebro vai entendendo, isso daqui é um padrão, então isso daqui é verdade. De tanto que eu estou ouvindo sobre isso daqui é verdade. Mesmo que a realidade mostre um fato de que aquilo é mentira, o cérebro vai entrar numa lei da coerência para colocar, para confirmar para você de que você está certo. Os mentirosos compulsivos, eles mentem muito para você, não é só por causa de mau caratismo, é porque ele realmente acredita na própria mentira. Essa pessoa mente tanto para os outros, mente tanto para si mesma,
e ela encontrou um modo de ser vista, sei lá, de ser validada pelas pessoas com as mentiras dela, que ela entrou num modo de coerência e é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Aí você fala assim, lá vem o professor falar sobre isso e está defendendo mentirosos. Não estou defendendo mentirosos. Eu só estou mostrando para você que mentiroso compulsivo, ele entra por uma lei da coerência e você entra nessa mesma lei do mesmo jeito. E você também é um mentiroso e uma mentirosa compulsiva para si, quando a questão é falar em público. Meu Deus, professor, como assim? Agora que eu recebi essa chinelada, eu preciso saber o que você quer falar sobre isso. Onde você quer chegar, professor? Você se tornou um mentiroso, uma mentirosa compulsiva quando a questão é falar em público. Sabia disso? Porque você vive se afirmando que não consegue. Você vive dizendo para si e para os outros de que você não consegue falar bem em público. E chega um momento que você se repete tanto isso, que o cérebro internaliza essa questão e ele pensa assim, ok, está certo então, é verdade. É verdade que eu não consigo falar em público, é verdade que eu não tenho capacidade de aprender oratória, comunicação, me expressar bem. Ok, essa é a nova verdade e vamos viver de acordo com essa verdade. O cérebro só quer coerência, galera. O cérebro só quer coerência. E ele vai dar um jeito de você viver nessa coerência, mesmo que essa coerência seja uma mentira. E aí você está criticando os mentirosos compulsivos, né? Mas os mentirosos compulsivos é diferente. Vai dizer isso pro teu cérebro. Teu cérebro tá mentindo para você o tempo inteiro. Eu, por muito tempo, acreditava que falar em público não era para mim. Que eu nunca ia conseguir falar em público e que era dom. E eu vivia me mentindo para mim mesmo. Eu não vou conseguir falar em público, isso não é para mim. A habilidade de falar em público não é para mim porque é dom, eu não nasci com um dom. Olha quanta mentira a gente se conta. Eu só não falo em público porque as pessoas vão me julgar. Mentira! Eu só não falo em público porque as pessoas vão me criticar. Mentira! Como assim mentira, professor? As pessoas julgam, sabia? Eu não sei em que mundo você vive, professor, mas as pessoas criticam. Eu sei que criticam. Eu sei que tem gente que julga. Mas deixa eu te falar, é desculpa tua. É medo. É uma mentira que teu cérebro criou para você projetar nos outros um medo que você tem da própria crítica, da autocrítica. Você se instala autossugestões, como por exemplo, eu tenho medo de criticarem a minha aparência, eu tenho medo de criticarem a minha imagem, medo de criticarem ou invalidarem o meu profissionalismo. Eu tenho medo que as pessoas acreditem que eu não sou bom ou boa o suficiente. Me diz aqui quem já se afirmou isso. Professor, eu tenho medo de as pessoas acharem que eu não sou boa o suficiente. Tá vendo como essa crítica diz sobre você? Ela não fala de outras pessoas. A crítica e o medo que você tem de alguma crítica fala muito mais sobre você do que sobre outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que não tem gente que critica. Galera, eu abro a live aqui, de vez em quando aparece gente aqui me criticando de graça. Tem gente falando aqui besteira de graça. Eu não estou dizendo que não existam as pessoas que criticam, eu só estou dizendo o seguinte, a maioria das críticas que te paralisam tem muito mais a ver com você, com o seu próprio medo do julgamento, que é seu, é você quem se critica, é uma autocrítica, e você projeta isso nos outros. E tudo isso está envolvido a questão da mentira compulsiva que você se conta. A mentira compulsiva de que você não fala por causa dos outros, você não fala porque não é boa o suficiente, você não se expõe aqui na internet porque as pessoas são injustas demais, críticas demais, vão destruir comigo aqui na internet. Mentiras, mentiras e mentiras e mentiras compulsivas que a gente se conta. Entenderam agora? Detalhe, eu não estou defendendo mentirosos compulsivos. Tem uma grande parcela de mau caratismo, mas boa parte deles confiam na própria mentira. Eles acreditam. Eles te falam com muita convicção, olhando no teu olho, e nem treme o olho, sabe? Nem treme a cara. Porque essa pessoa aprendeu a confiar na própria mentira. E de uma certa forma, você também aprendeu a confiar na própria mentira quando você vive se afirmando de que não consegue falar bem em público. E não é tão fácil
você tirar do dia para a noite esse tipo de afirmação que você se diz. Não é tão fácil você, do dia para a noite, mudar essa percepção que tem sobre si mesmo. Porque hoje eu não tenho mais esse medo, essa preocupação? Porque hoje eu não tenho a crença de que eu não falo bem? Porque eu vivo falando. Porque hoje eu tenho a crença de que eu me comunico muito bem, de que eu falo bem em público, de que eu consigo expressar bem as minhas ideias, organizar meu pensamento e eu sou confiante para falar bem em público. Por que eu tenho essa crença hoje? Porque eu apliquei muito. Eu treinei muito. Eu exercitei muito. E muitos de vocês aqui só precisam disso. Ter um pouco mais da coragem para exercitar muito, colocar muito em prática, se expor de maneira gradativa, se expor, se possível, todo santo dia. Todo santo dia você criar uma maneira de se expor. Se você começar a criar maneiras para se expor, todos os dias. Ah, professor, eu não tenho oportunidade. Não existe isso mais não, galera. Isso é desculpa? Perdão aí por falar para você. Não, você não entende minha realidade. Bora lá. Eu não entendo tua realidade, né? Vamos ver o seguinte aqui. Você tem um celular ou você está vendo essa minha live aqui por uma mandioca? Essa foi boa. Você está assistindo essa live aqui por uma pedra? Não, é por um celular. Provavelmente esse teu celular não é um Nokia tijolão. Não é aquele Nokia quadrado, sabe, que tinha o jogo da cobrinha? Não é. Eu aposto que o celular que você está me vendo aqui tem uma câmera, não tem? Vai dando checklist aí. Você tem um celular, não uma pedra. Esse seu celular, ele tem uma câmera. Vai dando checklist. O teu celular tem internet? Seria impossível você ver a minha live aqui se você não tivesse internet. Impossível. Você tem internet. Como assim você não tem oportunidade? Aí eu não tenho oportunidade para falar, professor. Eu não tenho oportunidade na minha carreira, na minha profissão. Pega a tua câmera e começa a falar. Pega a sua câmera e começa a compartilhar teu conhecimento. Pega a sua câmera e começa a vender. Vender o quê, professor? Aqui no TikTok mesmo. Tem muita gente vendendo no TikTok Shop, vendendo produto, serviço. Você pode vender uma caneta. Tem gente vendendo caneta aqui. Tem gente vendendo garrafa. Tem gente vendendo celular. Agora estão vendendo até o iPhone aqui. Tem gente vendendo celular, vendendo cabo de celular, vendendo, sei lá... Olha, eu tô até aqui com um fio dental, ó. Fio dental. Até o Alfa aqui, ó, falando, tô vendendo com IA. Pois é. Não, tudo bem vender com IA, viu? O Alfa, tudo bem. O que eu falo aqui é do seguinte, esse assunto aqui é do seguinte, a pessoa tem que se expor, aprender a se expor, falar bem em público. E parabéns aqui, viu? Não tem problema algum vender com IA, viu, galera? Podem vender. O assunto aqui, Alfa, é sobre a exposição. A pessoa criar oportunidades para se expor, para vencer o medo da exposição, vencer o medo de falar diante das pessoas. Galera, se você tem um celular, se você tem câmera, se você tem internet, você tem oportunidade de trabalhar sua comunicação sim, de exercitar sua comunicação, de você se expor aqui na internet, de você se expor diante de um público. Professor, mas eu quero falar presencial, professor. Eu quero, professor, falar no presencial. Vá se expor de alguma forma no presencial. Discordo, viu? IA é o futuro, gente. Daqui mais um tempo tudo vai ser tudo não. Para você ter uma ideia, saiu até uma pesquisa recente que as pessoas estão buscando cada vez mais vendedores também humanos. Isso foi uma pesquisa lá da outra rede, não foi nem dessa daqui, foi lá da outra rede. Tanto que a outra rede está barrando um monte de perfil só de IA e está deixando mais pessoas, porque o público de lá está buscando por pessoas. Eles não querem mais IA, para você ter uma ideia. Eu não estou dizendo que acabou. IA vai continuar sendo importante. A IA vai continuar ajudando muitas pessoas, principalmente, a fazerem trabalhos mais manuais. Agora, a marca pessoal, a pessoa aparecer, nada vence isso não, Alfa. Tem como não. Nada vence isso não. E não terceirizem, pessoal, a comunicação de vocês para uma IA, pelo amor de Deus. Se você quer ficar com um futuro incerto na sua vida, é você transferir tudo para IA e você não aprender a se comunicar. Se você não aprende a se comunicar, não tem como, viu? Eu concordo num ponto de que
nós estamos vivendo na era das IAs e vai seguir daqui para o futuro, mas que vai ser só IA, não vai nessa não. Na outra rede lá já estão barrando um monte de perfis e estão deixando perfis de pessoas. E até mesmo pessoas que estão aparecendo, mas tem alguma coisa de IA, estão barrando. Não sei como é que vai seguir por aqui, pelo TikTok, tá? Mas lá na outra rede eles já estão fazendo isso, porque as pessoas querem pessoas. E não dependam exclusivamente de IA, viu? Ela é o presente, é o futuro, mas que tudo vai ser IA? Isso daí nem em filme de... Nem naqueles filmes dramáticos de exclusão do ser humano, não tem como, galera. A marca humanizada passa mais confiança, com certeza, vende mais. Eu não estou dizendo que não vende a IA. A IA vende, galera. Claro que a IA vende. A gente faz, eu tenho outros canais e outros negócios, a gente também trabalha com inteligência artificial. Mas mesmo assim, pessoas querem ver pessoas. A IA vai vender alguma coisa mais objetiva aqui e ali, mas vocês já viram como já tem gente que está cansado também dessas IAs, que parecem pessoas? A galera está cansando. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, geralmente os Estados Unidos, em questão de tendência, tudo começa lá e depois vem para cá. Para vocês terem uma ideia, uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu não sei se vai acontecer aqui porque tem comportamentos diferentes, mas uma tendência nos Estados Unidos é a pessoa simplesmente ligar a câmera e começar a ficar conversando e falando do nada, sem roteiro, sem nada. A pessoa só liga a câmera e fica falando por horas. O que vem no pensamento dela, como se ela estivesse mesmo conversando com alguém. Isso está bombando nos Estados Unidos. Porque as pessoas estão carentes de pessoas. Sempre estarão. Nós somos seres sociais, não tem como. Uma pessoa pode até me dizer assim, Rony, algumas profissões a IA vai exterminar. Concordo. Porque já está acontecendo, galera. Algumas profissões a IA está exterminando. Concordo, já está acontecendo. Vocês viram aí que a Meta, né, que é a dona do Facebook, a Meta demitiu mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas. Porque eles estão terceirizando muita coisa para IA. Mas não quer dizer que não tenha gente ali. Tem gente trabalhando. Mas quem é que está trabalhando agora? Quem domina a IA. Quem entende de inteligência artificial está ali trabalhando. Mas sempre vai ter ser humano. Agora, você que quer aparecer na internet, você que quer vender um produto ou um serviço, você que quer construir a sua marca, construir a marca da sua empresa, terceirize situações para IA. Alguns pontos você tem que terceirizar para IA, mas não deixa de construir a sua marca, não deixa de aparecer. Galera, Virgínia, Boca Rosa, quem mais, galera? Fala o nome aí que eu tô lembrando agora, que a marca é totalmente associada à pessoa. Tem a Virgínia, Boca Rosa, ixi, tem uma galera aí. Muitos influenciadores hoje que são milionários e bilionários, tem influenciador que já está chegando na casa do bilhão, são pessoas que cresceram com a marca própria, meteram a cara e apareceram. Entendem? Isso é importante. E como é que eu apareço, professor? Como é que eu posso aparecer cada vez mais e sentir confiança trabalhando a comunicação de vocês? Quanto mais eu trabalho a minha comunicação, melhor eu me comunico, melhor eu crio a minha marca, melhor eu desenvolvo a minha fala, meu pensamento, meu raciocínio, melhor eu vendo um produto ou um serviço. Perfeito? Então, cuidado. Não vão terceirizar tudo para IA não, senão vocês estão ferrados. O que mais? Mais perguntas, galera? Eu esqueci de responder alguém? É que nem assim, pessoal, eu vejo muita gente que são profissionais excelentes. Uma galera que é muito boa naquilo que faz, muito boa mesmo no que faz. Só que essas pessoas não conseguem aparecer aqui no digital. Elas não conseguem destravar a comunicação para aparecer aqui. E vocês estão perdendo muito, viu? Deixa eu falar aqui para vocês. Me diz aqui, profissionais, agora nessa live que estão comigo, profissionais que sabem que é importante aparecer na internet, mas ainda não conseguem e que estão travados. Escreve aqui para mim, eu. Quem é que está passando por isso? Professor, eu sou um profissional formado,
eu tenho experiência, eu sei que é importante estar na internet, mas não estou conseguindo, professor. Eu não estou aparecendo, eu estou travado, estou travada. Me diz aqui, quem está passando por isso? A Michelle falou, eu tenho certeza disso. Me diz aqui, escreve aqui, eu. Olha, a Bianca disse eu. Quem mais, galera? Vocês que estão chegando agora, eu fiz a seguinte pergunta. Quem aqui é profissional de qualquer área, não importa a área, você sabe que é importante estar na internet, que você poderia fazer dinheiro aqui com a internet, com o seu negócio, um produto, um serviço, uma ideia, mas você está travado, está travada, ainda não conseguiu. Escreve aqui para mim, eu. Diz aí para mim. Inclusive, muitos de vocês poderiam estar fazendo lives, igual estou fazendo. Eu faço lives aqui para construir também minha autoridade, para vocês verem que eu estou aqui, de que eu sou carne e osso. Sou corretor de imóveis. Reinaldo, olha só, é uma área que está crescendo muito aqui. Eu tenho uma aluna no meu desafio, Reinaldo, olha só o convite que eu vou te fazer. Pessoal, vocês que estão aqui são travados para se comunicar na internet, para falar em público, clica no link da bio e entra no meu desafio. Eu tenho um desafio de comunicação, é um curso de comunicação em formato de desafio por apenas R$ 97,00. Você tem acesso por 1 ano à plataforma. E, Reinaldo, eu tenho lá uma aluna que ela é corretora. E todo santo dia agora ela está fazendo live no TikTok. E ela começou a ter essa confiança, essa coragem, porque está aplicando as técnicas do meu desafio. Ela é minha aluna, entrou no desafio e agora está aparecendo aqui no digital. Está aparecendo, fazendo live aqui no TikTok e ela é corretora de imóveis. Galera, por que eu fiz essa pergunta para vocês? A internet hoje, as redes sociais são a maior e a melhor vitrine do mundo para sua marca, para o seu produto e o seu serviço estar. Hoje, você não estar aqui na internet é o mesmo que você estar negando uma oportunidade de, por exemplo, vamos um pouquinho atrás. Antigamente, outdoor era uma das melhores, hoje ainda é, viu, galera? Ainda é muito bom. Mas era a top forma de você aparecer. Era uma das melhores formas de você aparecer, era ter um outdoor na cidade. Imagina que hoje você tem a oportunidade de ter um outdoor gratuito e você não aproveita isso. É o que está acontecendo agora com diversos profissionais que não estão aparecendo na internet. Ou essa pessoa está fingindo que aparece, mas ela não está criando conteúdo estratégico, ela não está aparecendo de verdade, ela publica uma coisa aqui, outra ali. E na internet, galera, consistência é importante, viu? É muito importante. Eu até falei um dia desses aqui sobre um efeito psicológico que ele é muito importante para criar autoridade. Tem um efeito psicológico que quanto mais você aparece, mais você cria familiaridade. Se eu apareço mais vezes aqui, eu sou familiar para você. Então imagina só, Reinaldo. Olha aqui, ó, sou corretor de imóveis. O Carlos também. Bianca disse aqui que ela está travada. Vão falando aí, pessoal. Eu gosto da interação de vocês. Galera, vocês hoje estão diante da maior oportunidade do planeta para aparecer aqui. E consistência é importante. Tem um viés psicológico que acontece na cabeça do ser humano que é o seguinte: quanto mais eu apareço, mais eu crio familiaridade. Se eu sou familiar para você, o que vai acontecer? Eu começo a criar confiança, credibilidade em você. E essa confiança, essa credibilidade, ela vai gerar venda. Porque você vai preferir um produto ou um serviço meu do que de outra pessoa, porque você confia mais em mim. Eu apareci mais vezes para você. E quanto mais vezes você aparece e por mais canais, melhor ainda. Então, por que eu estou falando agora? Para todos vocês aqui, ó, corretor de imóveis, advogados, tem aqui enfermeiros, eu já vi gente aqui da área da saúde também, psicólogos, galera, o que tem de psicólogo que está deixando dinheiro na mesa porque não está aparecendo na internet, para com isso, galera. Comecem a aparecer. Professor, mas eu tenho vergonha. Galera, comece a entender o seguinte. Eu tenho vergonha de aparecer, professor. Galera, você tem que ter vergonha de não ter dinheiro. Você tem que ter vergonha de se olhar no espelho e ver que tem um potencial gigantesco em você e você não está alcançando esse potencial. Isso você tem que ter vergonha. Você tem que ter vergonha de não comprar o que você quer, de não acessar o que você deseja, de não levar sua família, seus filhos, sua esposa para onde você quer. Você tem que ter vergonha
de ficar indo no mercado olhando o preço das coisas. Você não tem que ter vergonha de fazer dinheiro, não. Você não tem que ter vergonha de expor o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço aqui, não. Ontem, e quem aqui tá no TikTok, eu até postei esse texto também, que ontem eu falei e vou repetir aqui para vocês. Tenha ousadia de ofertar, tenha ousadia de vender, tenha ousadia de comunicar. Tenha ousadia de ofertar um produto ou um serviço que você resolve um problema de alguém. Eu estou agora com diversos profissionais aqui que resolvem um problema de alguém. Vocês resolvem o problema de muitas pessoas, mas vocês estão travados, vocês não aparecem. E hoje nós estamos diante do maior outdoor do planeta para que você divulgue seu produto, seu serviço e sua ideia. Então tenha ousadia, você precisa trabalhar mais ousadia. Ousadia de ofertar, ousadia de vender, ousadia de comunicar. Eu não tenho vergonha aqui, galera, de oferecer para vocês o meu desafio. Clica no link da bio, entra no meu desafio de apenas R$ 97. Você vai fazer um investimento de R$ 97. Ter acesso por um ano para você destravar a maior e mais importante habilidade do mundo, que é a comunicação. E eu tenho diversos alunos ali que não palestravam porque tinham medo e estão palestrando. Diversos alunos que estão aqui no meu desafio que não apareciam na internet, estão gravando vídeos, estão se expondo, estão fazendo lives, gravando conteúdo para a internet. Tudo porque aprenderam técnicas de comunicação. É a habilidade fundamental para vocês. E professor, como é que eu crio essa ousadia de ofertar, ousadia de vender, ousadia de comunicar aquilo que eu quero? Você precisa entender que a sua mensagem, o seu produto, a sua missão, ela é maior que você. A minha missão de destravar profissionais, de ajudar profissionais para que se comuniquem bem tanto aqui no digital quanto no presencial, ela é maior do que qualquer coisa, é maior do que meu medo, é maior do que a minha vergonha. Um produto, professor, que eu quero vender, um serviço que eu quero prestar para as pessoas, esse produto e esse serviço tem que ser maior que você, porque se ele não for, meu querido, você não vai aparecer aqui. Você precisa ativar em você o estado de serviço. O que é o estado de serviço, professor? Ativar o estado de serviço significa que não importa a sua vergonha, não importa o seu medo, não importa o que você sinta de dificuldade. O serviço é maior do que isso. Servir as pessoas para você é maior que isso. Sabe qual é outra coisa que eu vejo aqui? Galera, tem muito profissional bom aqui, sério mesmo. Tem muito profissional bom aqui. E tem muito profissional que está com a síndrome do perfeccionismo, hein? Ah, vou começar depois. Ainda não está perfeito não, professor. Ainda não está perfeito isso daqui. Eu vou esperar um pouco mais para lançar esse produto. Eu vou esperar um pouco mais para lançar esse serviço. Me diz aqui, quem está passando por isso agora? Não, professor, é que eu vou estudar mais. Não, é que eu tenho que aprender mais sobre redes sociais para poder começar aqui na rede social. Não, eu tenho que estudar mais sobre a minha área para poder começar a divulgar o que eu conheço. Para com isso, isso é desculpa. Isso é fuga, na verdade. É uma fuga que você... É uma desculpa que você dá, mas no fundo é fuga. Você quer fugir de tentar, você quer fugir de passar vergonha, você quer fugir de que, poxa, as pessoas estão vendo o meu início aqui. Eu não quero que as pessoas fiquem vendo o meu início. Ninguém quer, galera. Todo mundo quer só estar ali, ó, aparecendo diante dos holofotes. Ninguém vai te mostrar o bastidor, não. Ninguém vai te mostrar o bastidor. Ninguém quer. Ninguém quer saber também. As pessoas começam a olhar para você quando você está ali, ó, no palco, cheio de holofote. Mas ninguém sabe o que você sacrificou para isso. E muita gente não quer mostrar isso. Então, prestem bem atenção vocês agora. Todos aqui que são profissionais, que estão travados para começar na internet, que vocês não deram um passo importante para isso. Clica no link da bio, entra no meu desafio e bora destravar isso. Bora vencer esse medo de falar em público. Esse medo de se comunicar aqui na internet. Bora organizar a sua comunicação para que você fale com confiança, organização de ideia. As pessoas olhem para o seu produto, seu serviço, a ideia que você divulga aqui na internet, a mensagem que você comunica aqui. Bora trabalhar para que as pessoas olhem para você e sintam confiança na sua comunicação. Clica no link da bio. Entra lá. Professor, eu não consigo agora fazer esse investimento de R$ 97. O que eu tenho que fazer? Você tem que, nos próximos 7 dias, tomar alguma atitude urgente para que você comece aqui no digital. Boa noite, Rony. Boa noite, Cristina. Vai entrando aí.
Professor, eu tenho timidez. Eu sei que muita gente que está aqui agora são profissionais excelentes também que estão sofrendo com a timidez. Timidez é fuga. Professor, eu tenho medo de receber crítica das pessoas que eu conheço, de me chamarem de blogueirinho. Quer saber, galera? Bora lá. Pensa numa dificuldade agora. É sério esse exercício que eu vou fazer agora com vocês. Pensa numa dificuldade agora que você tem. Ou então um desejo que você tem. Um desejo grande ou uma dificuldade. Porque a gente toma ou uma decisão pela dor, sabe? A dor, ela nos impulsiona muito. Ou então o desejo. Ou dor ou desejo. Essas duas coisas sempre vão te mover. Anota isso daí, galera. Escrevam aqui, ó. Todo mundo que está prestando atenção agora. Dor e desejo. Escrevam aí. Eu vou dar um gole de água aqui e eu quero que vocês escrevam dor e desejo, que eu vou falar algo importante para vocês agora. Escrevam aí, dor e desejo, dor e desejo. Rony, eu atendo e num a um vou bem, porém quando abro a câmera as palavras me fogem. Fica aí, Cristina. Eu vou falar aqui para você sobre esse ponto. Excelente pergunta, viu? Já deixei no ponto aqui que eu vou te responder. Galera, rapidão aqui que eu vou responder já, Cristina. Porque eu pedi para vocês colocarem aqui dor e desejo, porque nós tomamos decisões muito baseadas nisso. Ou é uma dor muito grande que está acontecendo com você, ou um desejo muito grande que você tem. Quando você fala assim para mim, professor, eu tenho muita timidez. Eu tenho muito medo, eu travo aqui. Eu tenho medo de receber crítica das pessoas. Entenda o seguinte. Olha agora e coloca no papel qual é um grande desejo que você tem. E qual é uma grande dor que você tem por causa do dinheiro. Pela falta do dinheiro, que você tem um grande desejo ou uma dor. Ou seja, um desejo é aquilo que eu quero realizar ainda, professor. Só que eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Ou uma dor que eu estou passando agora, dívidas. Você vive um mês apertado, apertada, não consegue comprar aquilo que você quer, isso é uma dor. Anota isso daí no papel. Coloca no papel. Dores que você tem hoje e desejos que você tem de alcançar e só não alcançou porque você não tem dinheiro suficiente. Isso tem que guiar você. O seu medo da crítica, de aparecer aqui na internet, o seu medo do julgamento não pode ser maior que essa dor aí. Seu medo do julgamento não pode ser maior do que você não conseguir realizar seu sonho, não conseguir comprar aquilo que você quer, pelo amor de Deus. Ah, mas só que eu ainda não sei como começar. Faz investimento de R$ 97, entra no meu desafio e você vai aprender estratégias para se comunicar bem. Não, professor, mas eu ainda faço as coisas imperfeito. Faz imperfeito. O vídeo feito é melhor que o imperfeito. É melhor que o não feito, na verdade, eu sempre falo. O vídeo feito é melhor que o perfeito. O vídeo feito é melhor que o não feito. Porque pelo menos você está aparecendo. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí. Cristina ainda está por aí, né? Me diz aí. Olha aqui, Rony, eu atendo no 1 a 1 e vou bem. Porém, quando abro a câmera, as palavras me fogem. O que você acredita que pode estar acontecendo? Vamos lá. Só me responde aqui, Cristina. Tenho muita vergonha de falar em público, às vezes eu travo. Vai entrando aí, entra aqui que essa live é para você. Cristina, me responde o seguinte. Você tem algum medo da crítica? Você tem algum medo de ser criticada? Você tem medo de julgamento? Ou você já gravou vídeos aqui, não tem problema. Eu tô te fazendo essas perguntas para poder te guiar, para a gente identificar juntos aqui o que pode estar acontecendo com você. Então me responde aqui, quando você vai ligar a câmera e você esquece? Eu achava que não, mas ok, como é que a gente vai identificar isso? Quando você vai ligar a câmera, passa pela sua cabeça o seguinte, nossa, mas será que algum conhecido vai ver isso daqui? Será que alguém vai pensar alguma coisa, será que isso daqui tá bom mesmo? Síndrome do perfeccionismo, pode ser também. Cristina, a maioria dos profissionais, assim, ó, você é terapeuta, galera da saúde, a galera da educação, tem síndrome do perfeccionismo no talo.
E a síndrome do perfeccionismo é um tipo de fuga também. Você está fugindo de alguma coisa ali. E o que pode ser a síndrome do perfeccionismo? Eu não quero que as pessoas me vejam errando. Eu não quero que as pessoas caiam um conceito sobre mim. Eu não quero que as pessoas me julguem incapaz ou que eu não sou boa o suficiente. E eu não quero que o meu ego seja ferido desse jeito. Entende? Não, Rony, é que assim, eu acredito que eu tenho uma imagem tão importante diante das pessoas que eu tenho medo de fazer um vídeo de qualquer jeito e cair o meu conceito diante dessas pessoas. Por isso que eu não faço, porque tem que ser perfeito, Rony. Tem que condizer com a minha imagem de confiante que eu transmito para as pessoas ali no 1 a 1. Pode ser isso, Cristina. Síndrome do perfeccionismo. Que lá no fundo também tem um certo medo da crítica, medo do julgamento, porque se você não publica por medo do que as pessoas vão pensar da sua imagem, isso é um medo do julgamento. É lá no fundo é um medo do julgamento. É que às vezes a gente acha que medo do julgamento é só quando alguém fala alguma coisa na nossa cara que seja muito feio, que seja muito ridículo. Nem sempre. Às vezes é aquele medo de a gente pensar que as pessoas podem nos julgar por incapazes, que a gente não é tão bom o suficiente na nossa área profissional, e tudo isso é medo de crítica. Tudo isso é medo do julgamento. Um outro ponto também, você vai ligar a câmera. Olha só, eu estou citando vários pontos e aí você tem que dar um checklist para você, viu, Cristina? Outro ponto que pode estar acontecendo com você. Você ainda não tem costume. Por isso que eu te perguntei se você já faz vídeos, já fez vídeos ou não, se ainda nunca publicou. Outra questão, falta de prática. Você não tem prática. Você precisa fazer mais vezes. Só que aí, olha a bola de neve, olha como é a nossa cabeça. Cristina, para você ter mais práticas, também não tem esse hábito. Pronto, vai dando checklist. Para você ter essa prática e esse hábito, você precisa fazer o quê? Começar. Só que o que está embutido em todo começo, Cristina? Não ser perfeito. Olha o ciclo. Professor, eu travo diante da câmera, eu não consigo falar porque eu ainda não tenho hábito. Mas para ter hábito, eu preciso começar. E para começar, está embutido ser imperfeito. Porque não existe começos perfeitos. E aí, nesse não existir começos perfeitos, é que entra todo aquele medo do julgamento lá, de que você tem medo de as pessoas te verem menos capaz que alguém, menos capaz que outros profissionais, porque você acredita que ainda não está se comunicando bem o suficiente. Mas é claro, porque você está começando na internet. E aí você pode ter também a síndrome, além da síndrome do perfeccionismo, a comparação. Poxa, mas é que fulano de tal, que é uma outra terapeuta, ela fala muito bem, professor. Eu ainda não consigo falar igual ela. Eu vou primeiro trabalhar minha comunicação. Quando estiver perfeita, no nível daquela pessoa que eu estou comparando ali, aí eu vou começar aqui na internet. Você já está no efeito de comparação. E isso vai travar na hora que você for ligar a câmera para falar. Dá outro checklist aí. Pronto, professor, já anotei. Pode ser isso, pode ser ali que eu não tenho hábito ainda. E outra questão também, por não ter hábito, você não tem organização do pensamento. Você ainda não tem estrutura, Cristina, para organizar seu pensamento, para você ligar a câmera e começar a falar. No início, não adianta você tentar só ligar a câmera e tentar falar do jeito que você quiser. Não é assim, a gente não tem hábito. E lembra que eu te falei sobre você não ter hábito? No início, anota isso daí para você. Obrigado pelos presentes, galera. Anota isso daí para você. Como você não tem hábito, todo início diante da câmera é muito estranho. Você ainda não encontra a sua naturalidade de primeira. Você precisa fazer muitos e muitos vídeos até você encontrar a sua naturalidade aqui na internet. E no início você vai parecer uma robô. E tá tudo bem. No início você vai se achar estranha porque você ainda não encontrou seu jeito. E aí você vai fazer uma outra comparação. Nossa, professor, por que eu não consigo falar diante das câmeras igualzinho eu falo com o meu paciente? É que é paciente que vocês chamam. Igualzinho que eu falo com o meu paciente, eu passo umas explicações para um paciente ali, que são explicações que seriam conteúdos excelentes aqui para a internet, mas eu não consigo falar com a naturalidade que eu falo para o meu cliente. Por que isso, professor? Pura e simples falta de hábito. Você precisa praticar mais. E aí eu vou te dar até um conselho.
Professor, como é que eu faço para começar a trabalhar essa naturalidade? Antes de ligar a câmera, finja que você está falando com um dos seus pacientes, só com um paciente. E na internet a gente sempre tem que falar no você. Sempre tem que ser para uma pessoa e não para muitas. Tem muita gente que fala assim: oi, eu quero falar para vocês. Não, é você. É uma pessoa que está ali na tela. Imagina o seguinte: dificilmente vai estar uma pessoa te assistindo no celular com 5 pessoas ao redor dela. A maioria das pessoas são só uma. É só uma pessoa que está com a câmera. Então fala com uma pessoa. E aí, para você criar mais naturalidade, finge que você está falando com alguém que você gosta muito, que é um amigo seu, ou que é um paciente que você desenvolve justamente a comunicação que você quer falar aqui na internet. Coloca essa pessoa na cabeça e, se você quiser, cola um papelzinho, sabe aqueles post-it? Cola um post-it bem perto da câmera com o nome dessa pessoa. E aí, quando você olhar para a câmera, você vai lembrar dessa pessoa, para você tentar falar um pouco mais natural com a câmera, como se fosse com essa pessoa. Gostou da dica? Em breve vai lançar uma coisa aqui para vocês, viu, galera? Em breve. Eu tenho hoje o DFB, mas eu tô vendo a necessidade de muitos profissionais, e tem profissional pedindo já para mim aqui, que é um curso de oratória focado só para pessoas que querem destravar na internet. E já vai sair do forno, viu? Já vou dizendo para vocês. Já vou adiantando aqui. É um curso de oratória e comunicação focado só para comunicação no digital. Então faz isso. E aí começa a treinar. Só que a gente precisa, você é terapeuta e vai entender isso que eu estou te falando agora. Trabalha primeiro esse processo interno. E galera, vamos começar a entender uma coisa aqui. Não é porque eu sou profissional de comunicação e oratória que eu não tenho medo de falar em público. As pessoas têm um erro grave disso. Nossa, mas fulano de tal é jornalista, fulano de tal é professor de oratória, não pode ter medo. Nós temos medo, galera, nós temos medo. Temos medo de julgamento, medo de crítica, mesmo que os medos das críticas e julgamento falam mais sobre nós do que sobre o outro, mas a gente tem esses bichinhos aí. E tem muita gente que pensa assim: nossa, mas fulano é da área de saúde, fulano é terapeuta, fulano é jornalista, fulano é advogado. Sabia, Cristina, que tem muita gente que fala assim: nossa, mas fulano é advogado, ele não devia ter medo. Tem medo sim, galera. Nós somos seres humanos. E às vezes até medos que a gente nem sabia que era medo, viu? Que nem a Cristina aqui. A Cristina mesmo chegou a pensar: Rony, por um momento eu achava que não, mas... Porque quando a gente vai bem no fundo mesmo, a gente observa que sim, tem algum medinho ali, tem alguma crítica sim. E a comparação, eu não sei se você passou por isso, Cristina, eu passei muito no início da minha carreira, que foi excesso de comparação. Eu quase não comecei na internet por causa de comparação. Quase. Eu posso te dizer que eu quase desisti da carreira por excesso de comparação. E lá no início mesmo, bem no início da minha carreira. E aí, quando a gente entra na internet, a gente vê aqueles terapeutas multimilionários, aqueles terapeutas que já se comunicam assim de um jeito incrivelmente espetacular. Aí você vai lá e se compara, Cristina. Nossa, se eu falar aqui do jeito que eu falo agora, que ainda não é perfeito, talvez até um paciente que podia ser meu, ele não vai ser porque ele tá vendo que eu não sou tão boa quanto fulana. Olha só quanta comparação. Eu acredito que isso já deve ter passado na sua cabeça. Eu tô colocando a minha imagem em jogo, Rony. A minha reputação em xeque. Se eu começar a aparecer aqui e começar a criar conteúdos, mas o início ainda não é perfeito, eu sinto que eu estou colocando a minha reputação em xeque, em jogo. Mas isso é ego. Você precisa urgentemente, Cristina, nos próximos 7 dias, fazer um vídeo, nem que seja de 30 segundos, 1 minuto, e você vai postar ele de maneira imperfeita. Porque você precisa agora lutar contra o ego. Esse ego que fica querendo preservar. Eu até falo que é o PEI, preservação excessiva de imagem. Quando eu tenho uma preservação excessiva de imagem, eu não consigo me comunicar bem. Olá, como começar a não ter vergonha? Exposição gradativa. Primeiro trabalhar seus medos internos, diminuir sua crítica interna, viu, Leila? Mas a melhor maneira de você começar a não ter vergonha é fazendo exposições gradativas. Rony do céu, faz isso comigo não. Pois é, Cristina. Às vezes eu falo de um jeito
Eu acho engraçado isso. Às vezes eu falo de um jeito aqui que a pessoa começa a olhar para os lados, não é possível. O Rony tem câmera na minha casa. Tem câmeras aqui, o Rony está acompanhando a minha vida, não é possível, porque ele está falando justamente o que eu estou passando. Mas é porque eu já atendi tantos profissionais, Cristina, que a gente vai vendo o modus operandi do medo. A gente vai descobrindo como é que esses profissionais, o que eles mais temem e o que mais impedem eles de se comunicar. E isso vai virando um comportamento quase que geral. Aí quando eu digo para você algo bem pontual, é porque eu já sei que é aí que está acontecendo. Principalmente profissionais que não aparecem na internet, excesso de comparação. Fora o excesso de comparação, preservação excessiva de imagem. A pessoa não quer começar. Ou ela quer começar, mas coloca aquela desculpa. Obrigado pela rosa, Su. E vai trazendo sua pergunta aí também. Além do excesso de comparação, tem aquela síndrome do perfeccionismo. Eu não posso começar imperfeito. Eu não posso começar com um vídeo feito de qualquer jeito. Ah, acabei de lembrar aqui. Olha o que perfeccionista fala muito. Se não for para ganhar, eu nem entro. Se não for para ser perfeito, eu nem faço. Se não for para ser um vídeo muito bem elaborado, eu nem faço. Para passar vergonha? Para fazer um vídeo de qualquer jeito e passar vergonha, prejudicar a minha imagem? Vou fazer isso não. Fuga. Desculpa. Ego. O vídeo... Ô, Cristina, vou falar bem pro teu coração agora aqui. Sempre procurando uma desculpa para não fazer isso aí. Vou falar bem pro teu coração aqui. O teu vídeo imperfeito é o que alguém neste exato momento precisa. Tem alguém que está agora, do outro lado da tela, sofrendo muito. Mas sofrendo muito mesmo. E essa pessoa está rolando a tela e ela ainda não encontrou um profissional que ela se conecte. E esse profissional é você. Só que você não está aqui. E quando eu falo não está aqui, eu não estou falando só no TikTok. Você não está na internet. Aí a pessoa vê terapeuta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e não vê você. Quer saber? Eu vou compartilhar com vocês. Sabe qual é uma crença que eu tenho? E não é só uma crença minha, eu não tirei essa crença da minha cabeça. Essa crença eu aprendi com esse livro aqui, ó. A Ciência de Ficar Rico. A minha crença hoje é que eu não tenho concorrência. E de verdade, eu não quero que vocês acreditem ou não. Eu acredito. Eu tô falando de mim agora. Não tenho problema se você não acredita nisso. Existe concorrência sim, professor. Eu não tenho problema se você acredita nisso. Eu também acreditava. E eu me matava por causa disso. Hoje eu acredito, Cristina, que eu não tenho concorrência, não. Sabe qual é a única coisa que vai me fazer não ter dinheiro e não ter cliente? É não aparecer. É não mostrar aquilo que eu acredito. É não mostrar quem eu sou, como eu trabalho, o que eu conheço. Só existe essa possibilidade no mundo de eu não ter cliente. Só. E hoje, eu estou me encaminhando cada vez mais para um comportamento que é o seguinte: eu vou começar a selecionar cliente que eu quero atender. Para você ter uma ideia, eu estou cada vez mais diminuindo a minha agenda de atendimentos de mentoria. Estou cada vez mais diminuindo. Estou cada vez mais selecionando e eu cobro caro. Não tenho vergonha de falar isso daqui. Eu cobro caro. Porque é meu tempo, sabe, Cristina? Chegou um momento que eu já atendi tantas pessoas, mas já atendi tanta gente de mentoria que eu cansei. E eu fiquei assim, mentoria agora é só pontos específicos e eu vou falar o investimento para a pessoa e se ela não quiser pagar, entende? Eu não tenho concorrência. Eu não tenho concorrência. Ah, mas só que você deu o investimento para a pessoa, ela não quis, ela foi com outra pessoa. Eu não estou perdendo ninguém. Vai chegar outra pessoa. Entende? É o seu tempo e a transformação que você gera na... E isso, eu vou te falar o seguinte. No início da minha carreira, olha o que eu vou te contar aqui. No início da minha carreira, eu quase desisti também porque eu não sabia
eu não tinha percepção de valor, eu não sabia cobrar e eu cobrava pouco. Até que uma vez uma aluna, eu cansei de ver acontecer diversas vezes, muitos alunos sendo transformados, financeiramente transformados, e eu passando por perrengue porque eu sempre cobrava pouco. Eu sempre cobrava pouco, não via tanto valor no meu trabalho. Aí uma aluna minha chegou e falou assim, professor, ela fez uma mentoria comigo, e ela falou, professor, eu errei em não ter feito esse investimento na sua mentoria. Porque se eu tivesse ouvido aqui, se você tivesse me falado essa técnica, se eu tivesse feito essa mentoria com você há um mês atrás, hoje eu estaria recebendo 10 mil reais a mais na minha conta. E eu, meu Deus, 10 mil reais na conta dela. Esse é o valor daquilo que eu estou transformando a vida da pessoa. Ela vai ter 10 mil reais a mais na conta dela. Aí aquilo era para ter me deixado feliz. Eu fiquei muito feliz por ela, porque ela começou a transformação dela, e eu sempre fiquei muito feliz pelos meus alunos. Se tem uma coisa que me emociona, é transformação de aluno. Poucas coisas na vida me emocionam tanto e tão facilmente quanto a transformação dos meus alunos. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz por ela, eu comecei a ter uma crise interna. Porque eu fiquei assim, não tá coerente. Não tá coerente todos os meus alunos serem prósperos, desenvolver a comunicação para ser próspero, e o professor não. E o mestre não. E eu não estou falando aqui para eu receber mais do que eles, não. Estou falando assim, coerência, proporcionalidade. Eu sempre acreditei também naquela regra e continuo acreditando que a tua conta bancária, ela também é uma representação do tanto de pessoas que você ajuda, só que não estava batendo isso. Na minha vida não estava batendo isso, porque eu estava ajudando muitas pessoas, mas a conta bancária não estava proporcional. E era um erro meu. Não tem nada a ver com os meus alunos, era um erro meu. Era uma falta de valor minha, uma falta de percepção minha. Então hoje, galera, vocês podem ver aqui, quem está aqui há mais vezes na minha live, me diz aqui. Raríssimas vezes, Cristina, raríssimas vezes eu cito mentoria aqui. Raríssimas vezes, raríssimas. Eu só falo de mentoria aqui, você mesmo, né, Cristina? Eu só falo de mentoria aqui quando a pessoa pergunta, já observou? Se eu fosse uma pessoa desesperada para vender mentoria, o que eu estaria fazendo? É o produto maior, eu tenho que oferecer o produto maior. Eu ofereço aqui no TikTok o meu desafio de R$97 e já garanto para vocês que em breve vai aumentar, tá? O de R$97. Eu não fico falando aqui, gente, eu tenho uma mentoria. Eu poderia tirar aqui, sei lá, 1, 2 mentorias por live. Poderia fazer. Não é meu foco, porque mentoria é tempo. E eu gosto de dedicar, além de tempo de qualidade, tem que ser um tempo que realmente eu olhe assim e eu fale, vale a pena? Hoje eu tenho alunos de mentoria que são do Brasil, são do exterior, mas estão cada vez mais seletos. Estão cada vez mais assim, contado nos dedos. Eu ofereço pouco mentoria. Primeiro, pelo tempo. Eu realmente estou com outras prioridades agora. Eu não vou dizer para você que em breve eu não vou encher de novo a minha agenda cheia de mentoria. Pode acontecer, a gente tem os momentos assim. No momento não é tanta prioridade. Então a galera que entra, primeiro eu faço uma reunião com eles. Eu faço levantamento de necessidade. E eu falo investimento, quanto é que vai sair pelo objetivo que a pessoa quer. Professor, não dá para mim, no momento não dá, não consigo fazer esse investimento. A gente aperta a mão, ok. Professor, eu quero fazer com você. Então, passa a Pix. Sabe por quê? Eu acredito também numa afirmação, ela não é minha, essa afirmação é do Joel J. Agradecimento de adulto é Pix, galera. Agradecimento de adulto é Pix. Então, se a pessoa fala assim para mim, professor, eu acredito muito na transformação da minha comunicação, eu tenho que fazer a mentoria com você porque você tem aquilo que eu preciso para poder faturar mais, para poder melhorar mais a minha vida, e eu confio muito no teu trabalho. Ah, é? Confiança é Pix. Agradecimento é Pix. Então hoje eu tô cada vez mais com esse pensamento. Esse livro aqui ajudou muito a transformar, viu? Para vocês aí profissionais que estão com barreira de valor financeiro na vida de vocês, a ciência de ficar rico. Deixa eu ver até se eu encontro aqui.
Fiquem aí, galera. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Olha o que eu vou ler pra você. Essa daqui foi um soco no meu estômago. Eu vivo lendo e relendo isso daqui, galera. Só me diz aqui, quem quer que eu leia esse trecho que eu acabei de encontrar aqui? Escreve assim, quero. Escreve assim, quero. Escreve aí. E deixa eu ver se eu encontro outro aqui também. É só porrada atrás de porrada nesse livro aqui. Pronto, encontrei. Eu quero, pronto. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que ele diz. Nunca tenha medo de perder o que deseja, porque alguma outra pessoa chegará antes de você. Sabe aquela ideia que a gente tem assim? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer urgente isso. Não, eu tenho que fazer porque senão uma pessoa vai conseguir antes de mim. Eu tenho que fazer de tudo por isso porque senão alguém vai roubar o meu lugar. Eu tinha essa visão. Eu era maluco fazendo de tudo. Não, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Porque senão fulano vai roubar. Ou quando eu era professor em escola presencial. Eu tinha muito medo de professor novo chegar na escola. Eu confesso daqui pra vocês, eu falo pra vocês. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha muito medo de a escola encontrar um professor novo. Porque eu tinha medo desse professor novo chegar e roubar a minha vaga. Roubar meus alunos. E eu achar assim, nossa, mas se ele for mais interessante, vai roubar meus alunos. Aí eu recebi essa porrada aqui desse livro. Nunca tenha medo de perder o que deseja, porque alguma outra pessoa chegará antes de você. Isso não pode acontecer. Você não está procurando nada que é de qualquer outra pessoa. Olha aqui, galera. Você não está procurando nada que é de qualquer outra pessoa. Ô, Cristina, galera, todo mundo que tá aqui, Maria, isso mudou o meu jogo. Eu não tô com medo de perder cliente, não. Eu não estou com medo de alguém tomar meu lugar. Eu não estou procurando nada que é de alguém. Nesse universo, eu não estou em busca de nada que pertence a outra pessoa. Eu estou indo em busca do que pertence a mim. E o que pertence a mim será meu. E só não será meu, sabe por quê? Não é porque alguém roubou algo de mim. É porque eu não fiz o suficiente. Eu não apareci o suficiente. Eu não entreguei valor o suficiente. Mas não estou perdendo nada de ninguém. Depois eu entendi, cara, se entrar um professor novo nessa escola e um outro aluno gostar dele, não de mim, eu não estou perdendo o aluno, eu não estou roubando aluno de ninguém e nem estou procurando aluno de ninguém. Quem gosta da aula do professor Rony, vai com o professor Rony. Quem não gosta da aula do professor Rony, vai com outro professor. E olha que egoísmo da minha parte, eu querer que todo mundo goste só da minha aula. Tem gente que não vai gostar do meu método, tem gente que não vai gostar do jeito que eu explico, do jeito que eu falo, tem gente que não vai gostar nem do meu jeito de ser. E tá tudo bem. Até porque existem diversos estudos científicos que mostram que você sentir uma conexão com o seu professor, você gostar do jeito que ele fala, você gostar do jeito que ele pensa, isso contribui muito para o aprendizado. E deixa eu falar para vocês, Cristina, aqui, você que está bastante nesse ponto aqui da live, os meus alunos de mentoria, todos, absolutamente todos eles fecharam, não foi por causa do meu método. A maioria nem perguntou do meu método. Eles nem perguntaram assim, Rony, como é que você trabalha? Eu quero saber todas as suas formações. Não teve um que perguntou isso. Não teve um que perguntou. E eu não vejo problema de perguntar também, tá? Eu gosto de falar do que eu sou formado. Quem não gosta? Quem não gosta aqui de falar aquilo que é inteligente? Eu gosto. Mas nenhum perguntou. Porque eu não estou perdendo ninguém para ninguém, sabe? Eu não estou perdendo cliente. Todos os alunos que eu tenho de mentoria hoje, todos fecharam porque se conectaram comigo. Se conectaram com o jeito que eu ensino, com a forma que eu vejo a oratória. E fecharam. Sabe qual era a pergunta dessas pessoas? Quando é que começa, professor? Só. Nenhuma me perguntou, Rony, qual é seu método? Qual é a sua metodologia científica? Qual é a sua formação? Nenhum me perguntou.
E sabe o que é incrível? É porque semelhante atrai semelhante, galera. Semelhante atrai semelhante. Eu não vou dizer para você que nunca vai acontecer. Pode acontecer de um aluno querer perguntar, investigar, e tá tudo bem, viu? Ainda mais hoje, no mundo de hoje, que tem um monte de picareta aí que diz que é, um monte de coisa que não é, mostra na internet um monte de coisa que não é. Tá tudo bem. Mas eu entendi isso. Anotaram aí? Me diz aqui, escreve aqui, uau, quem achou esse texto aqui impactante? Escreve aqui, uau, quem achou esse texto impactante. Gostei muito. Deixa eu ver se tem outro ponto aqui. Esse livro é incrível demais. Ele é bem curtinho, viu? Ó, outra frase dele aqui. Você não precisa vencer ninguém nos negócios. Você não precisa vencer ninguém nos negócios. Cristina, todo mundo que tá aqui comigo, a gente não precisa vencer ninguém no negócio, não. Não, mas é porque eu preciso vencer meu concorrente. É porque eu preciso pegar os clientes do meu concorrente. Eu não tô nem aí. Eu não preciso vencer ninguém. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso vencer a minha procrastinação, a minha preguiça, a minha falta de vontade, a minha falta, às vezes, de missão. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu não preciso vencer ninguém nos negócios. Ninguém me vence nos negócios, nem eu venço ninguém nos negócios. Hoje essa é a minha visão. E isso me fez também vender sem desespero, viu? Para vocês terem uma ideia, na escola mesmo que eu trabalhava, uma vez um aluno chegou para mim, porque na escola que eu trabalhava eu me tornei coordenador também dos cursos. Então a gente criava cursos, eu me tornei coordenador de um dos cursos de 3 meses. Isso aí, simplesmente está disponível. E olha só, olha a experiência que eu vou contar para vocês. Uma vez um aluno chegou e eu tinha criado lá no curso, na escola, um curso de 3 meses. E a nossa concorrência oferecia de 1 ano, olha só, 1 ano. Só que a gente tinha um curso de 1 ano, mas a gente viu que não rendeu muito, que o de 3 meses estava melhor. Aí o aluno chegou e na época a gente estava sem tantos vendedores, então eu vendia e dava aulas. E aí chegou um aluno, um cliente lá, e ele falou assim: Rony, eu gostei muito do curso, eu gostei muito do que você falou, mas deixa eu te falar, a concorrência lá de vocês, ela tá cobrando o mesmo preço que você tá me cobrando aqui, o mesmo investimento, só que o curso lá é 1 ano. Você concorda que lá eu ganho mais? Eu tenho mais tempo e eu faço o mesmo investimento? Galera, se fosse em outras épocas, que eu estivesse desesperado para vencer meu concorrente, que eu estivesse desesperado para que não, ele tem que vir para cá, eu não posso perder cliente, eu não perco o cliente. Eu não posso perder cliente. Se eu tivesse nessa época assim, eu ia perder mesmo. Eu ia me desesperar na venda. Quando meu aluno, eu já estou entregando para vocês que eu vendi, né? Mas quando o cliente falou assim: Rony, a tua concorrência, ela oferece 1 ano. Eu vou fazer o mesmo investimento com você aqui, mas por 3 meses apenas. Você concorda que lá eu ganho mais? Eu só fiz um breve silêncio e eu falei para ele da seguinte forma: Fulano, eu vou confessar algo aqui para você. Eu não faço ideia do que a concorrência faz. E diferente do que o mercado faz, eu não estudo a minha concorrência. Então eu te garanto, eu não faço ideia do que a concorrência está falando, do que a concorrência está fazendo. A única coisa que eu posso te garantir, nós já tivemos um curso de 1 ano aqui e os resultados não foram tão espetaculares quanto de 3 meses. Aí, galera, eu fiz o jogo da comunicação também. Eu falei pra ele assim. Aí eu fiz uma pergunta pra ele: Fulano, você tem 1 ano pra ficar hoje na escola? Desse 1 ano, quantas vezes você vai frequentar? Aí ele falou assim: Rony, eu não tenho 1 ano pra ficar estudando oratória, não. Eu não tenho 1 ano pra ficar aqui no curso. Pois é, nós tínhamos um curso de 1 ano. E entendemos que o nosso público-alvo ele precisa de resultados mais rápidos. Ele precisa de resultado em pouco tempo. Por isso que nós fizemos em 3 meses e entregamos esses resultados que eu te falei aqui em 3 meses. Eu não sei o que a concorrência faz. Eu disse assim para ele, galera. Pode até parecer meio arrogante, mas eu falei assim para ele. Eu não sei o que a concorrência faz.
Eu não tenho interesse de saber o que eles fazem. E eu não quero também falar mal deles, porque eles têm o trabalho deles, acredito que deve ser muito bom, mas eu só conheço o meu trabalho. Eu só conheço o que a gente faz, o que a gente se esforça, os resultados que nós temos. E eu só tenho de 3 meses. Ele fechou comigo. Ele não queria ficar 1 ano lá. E a gente já sabia também que os nossos clientes já tinham feito curso de 1 ano com a gente. 1 ano é muito tempo, galera. Pelo amor de Deus. Nem eu que gosto de oratória queria ficar 1 ano estudando oratória. Fechou com a gente. Ah, e deixa eu falar pra vocês. Ele não só fechou com a gente, como na semana passada, olha, já tem tantos anos isso. Ele foi meu aluno há uns 4 anos ou 5 anos atrás. Eu já nem lembrava mais do rosto dele. E semana passada ele me mandou uma mensagem assim: professor, estou palestrando aqui para 300 pessoas e eu só estou passando aqui para te agradecer porque depois desse meu evento eu vi o quão importante foi você na minha vida. Aí eu ia chorar, né, galera? Não tem como não se emocionar. Mas esse é o ponto, porque eu estava com a visão do seguinte: eu não preciso vencer ninguém nos negócios, eu não estou perdendo clientes. Eu preciso conhecer o que eu faço. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não vão estudar a concorrência. Estudem o que está vindo de novo na área de vocês, estudem isso. Eu só estou dizendo o seguinte: não fica desesperado achando que se o teu concorrente tem um cliente, é um cliente a menos para você. Não é não. Tem gente parindo aí o tempo inteiro, é gente nascendo, é gente morrendo. E nasce tanta gente. Ainda tem gente que está nascendo hoje, que vai ser teu cliente lá na frente, sabia disso? Tem gente que está nascendo hoje, ó, tá chorando agora, neste exato momento, tá saindo do ventre uma pessoa que daqui 20 anos vai ser teu cliente. Você não tem concorrência. Anotado? Isso aqui já extrapolou oratória e comunicação, já virou aula de negócios aqui. Claro que eu não estou falando de um mundo de Peter Pan, tá, galera? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando daqui, ó. A ciência de ficar rico. Mais alguma pergunta? Eu deixei de responder alguém? Me diz aqui, que às vezes quando eu entro nesse modo inspiração, eu acabo esquecendo de ler os comentários. Então, Cristina, missão para você. Dentro dos próximos 7 dias, o que você pode fazer, um pequeno passo que você pode dar para poder começar aqui no digital. Um vídeo de 30 segundos, e é imperfeito mesmo. E vai doer, eu vou falar para você, vai doer no teu ego. Porque você vai querer perfeito. E vai doer no teu ego, vai doer. Mas você vai deixar lá, porque é para bater esse teu ego. Viu? Professor, eu quero aprender mais estruturas. Eu quero desenvolver melhor minha oratória, minha comunicação, mas não para ficar demorando, hein, Cristina? É para você aprender. Clica no link da bio e entra no meu desafio. Entra lá no meu desafio que você vai aprender diversas técnicas. Que nem eu te falei, tem muitos alunos meus que estão fazendo live todo dia no TikTok. Começaram a gravar vídeos. Tem um aluno meu que hoje mesmo eu fui lá e curti um vídeo dele que ele tá pegando a câmera e tá aparecendo. Então faz isso. Se você quiser, se você puder, entra no meu desafio. Ele é apenas R$ 97,00. Ele já está todo pronto lá. Você pode acessar a hora que você quiser, fazer no seu tempo. E você tem acesso por 1 ano. E lá você vai destravar 4 pilares da sua comunicação. Você vai descobrir os inimigos que te impedem de falar bem em público. É o desbloqueio mental, clareza na fala e organização de ideias, convicção nas palavras. Esse de convicção nas palavras é o meu preferido. E linguagem corporal confiante. São esses os pontos que você vai aprender e vai te ajudar muito também na sua produção de conteúdo e para você destravar a sua comunicação aqui na internet. Que mais? Galera, eu já vou sair, já vai bater 9 horas. De nada, Cristina. Eu acredito que você gostou muito da técnica de colar o post-it, não foi? Cola o post-it perto da câmera para você lembrar
E lembra qual é um cliente, ou então, cliente não, paciente. Paciente, ou uma pessoa, melhor ainda, uma pessoa também que você conversa de maneira natural, que você gosta muito, só de lembrar dessa pessoa, você já até desenrola um sorriso aí, pensa nessa pessoa, e aí começa a gravar o conteúdo como se você estivesse falando com ela. Perfeito. Tô indo, pessoal. Um abração para vocês. Até mais, até amanhã. Amanhã, sexta-feira. Nem sempre eu garanto de estar aqui na sexta-feira, mas estando por aqui, estarei por volta das 7h30, viu? Abração e até mais.